Muito bem, meus queridos, minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer muito grande, uma alegria nos nossos corações recebê-los aqui nessa casa de paz, nessa casa de luz, para mais uma noite de estudo dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora. Queremos também aqui cumprimentar os nossos amigos internautas que nos assistem pela internet. Esse estudo que tem levado esse conhecimento dessa doutrina aos rincões do Brasil e também do mundo. Temos recebido vários e-mails de várias partes, não só do Brasil, mas de fora do país também, agradecendo por esse estudo e participando dele ativamente, mandando as nossas perguntas pelo e-mail. Bom, meus queridos, como vocês já sabem, e aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam bem-vindos, vão ficar sabendo agora. Nosso estudo é de perguntas e respostas, o tema é livre, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Nossos voluntários, facilitadores estão nas laterais com as pranchetas, podem fazer as suas perguntas que serão nos encaminhadas. Eu e nosso companheiro Jomar, a quem eu aproveito para agradecer a presença, de estar sempre aqui conosco, vamos tentar respondê-las. Aquelas que porventura nós não soubermos responder, nós vamos levar, vamos estudar e traremos uma nova oportunidade. É um bom estudo para todos nós. Bem-vindo, Gilmar. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente, refletindo com vocês esses conhecimentos que trazem tanta segurança, paz e consolo para a nossa vida. Bom, a primeira questão aqui que eu tenho é o seguinte: quando a gente vê um espírito, vê a sua feição, sua estatura, se ele for de luz ou não, influencia a nossa reação de ter medo? Pelo que eu entendi da questão é que é o seguinte: ele vê um espírito, aí ele sente medo, né? E aí ele quer saber se isso influencia ou não. E eu já vi que tem muito espírita que tem medo de espírito. Vocês têm? Tem? Vocês veem um espírito, vocês têm medo, sai correndo? Depende do espírito, né? Se eu ver o Sérgio assim, eu saio correndo de medo. Depende do espírito. Mas o espírita que tem conhecimento, se ele tiver a mediunidade da vidência, ou da clarividência, que é uma mediunidade de efeito intelectual, segundo a nomenclatura de Allan Kardec, ou seja, o espírito não se materializa, porque um espírito que utiliza da mediunidade de materialização, ele se torna visível para todos. Aquele médium que tem a vidência ou a clarividência, só ele vê, os outros não veem. Se ele tiver o conhecimento, ele não vai ter medo. Então, a primeira coisa é isso: o conhecimento nos tira o medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, o desconhecido nos dá medo. A partir do momento que ele sabe, por exemplo, que o espírito não tem jeito de fazer mal para ele, como um encarnado, como um espírito encarnado, ele vai perceber que o medo dele é um medo assim, sem sentido, né? Ele vai deixar de ter esse medo, porque ele vai perceber que o medo é por causa daqueles temores, é por causa das histórias de carochinha, é por causa daquelas outras coisas. Então ele deixa de ter esse medo. A doutrina espírita fala, alguns textos falam para nós, que a gente deve ter mais medo dos vivos do que dos mortos, mais medo dos espíritos reencarnados do que do desencarnado, porque os desencarnados, eles não podem ter a ação material sobre nós como um encarnado pode ter. Se o Sérgio aqui quiser me bater, me machucar, até me matar, ele pode conseguir. O desencarnado, ele só vai nos influenciar mentalmente. O medo é uma das coisas que ele pode nos provocar
para nos prejudicar. Então, a gente tem que eliminar esse medo, porque esse medo pode nos impedir realmente de ter uma comunicação com esse espírito. Pode nos impedir, por exemplo, de nos fechar para saber o que ele quer, eu vou fugir dele, eu não vou saber qual que é o desejo dele. Inclusive tem um filme que eu estou me lembrando agora, aquele filme O Sexto Sentido. Vocês lembram daquele garotinho? Que no final quem estava morto era o psicólogo lá, como é que era o nome dele? Bruce Willis, isso mesmo, era ele, né? Eu no meio do filme eu já percebi que era ele que estava desencarnado, né? Mas foi uma surpresa. Bom, e o que os espíritos estavam querendo dizer para aquele menino? Era pedir ajuda, falar alguma coisa. E o menino tinha medo e não percebia que os espíritos estavam procurando ele para transmitir alguma mensagem. Então os espíritos geralmente se aproximam de nós com algum objetivo. E o medo pode nos impedir da gente descobrir que objetivo que é esse. Tá? Se for um espírito bom, não precisa ter medo, ele está aí para te ajudar. E se for um espírito que tem alguma intenção maléfica, também não tem que ter medo, tem que descobrir por que ele está com essa intenção e depois procurar ajudá-lo. Então, ou nós vamos ser ajudados por um espírito superior, ou nós vamos ajudar um espírito que está precisando de ajuda. Então não é o medo o melhor sentimento para a gente ter com eles. É importante, eu pedi o pessoal para fazer por escrito, porque nós estamos gravando, para que o internauta também possa participar das nossas atividades aqui. Uma pergunta interessante que nos coloca aqui me observando, percebi que tenho duas más tendências, a do vício da bebida e de abandonar tudo, chutar o balde. No entanto, já não quero perder minha encarnação e o tempo que eu tenho aqui. Como que o Espiritismo pode me ajudar nisso, a não cair nisso? Olha só, todos nós, na verdade, nós passamos por situações realmente difíceis na nossa existência. Seja nas questões do relacionamento, seja nas questões profissionais, financeiras, nas questões de saúde, nas questões, como nos coloca aqui, com relação aos vícios. Mas a doutrina espírita pode nos ajudar sim, e muito, e muito. E é através do conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, através dos estudos, nós vamos entender a realidade da vida, que não se extingue com a morte do corpo físico. Nós vamos entender, então, que a vida continua no plano espiritual e que eu estarei, então, colhendo os frutos do meu próprio plantio. E se eu fui aqui uma pessoa extremamente má, fazendo mal para os outros, ou para mim mesmo, através dos vícios, por exemplo, eu vou estar em lugares bem complicados. Ou estarei aqui vagando entre os encarnados que se afinizam com aquela pessoa pelos mesmos gostos, ou seja, pelos vícios, por exemplo. E aí eu gostaria de sugerir para essa pessoa e para todos nós aqui, uma leitura de um livro muito interessante, que chama Sexo e Destino, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, e também pelo Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz. Interessante desse livro que o André Luiz ditou a metade desse livro para o Valdo Vieira e a outra metade para o Chico Xavier, em capítulos alternados, inclusive. Os dois médicos tiveram que juntar e editar esse livro. E nesse livro, nós vamos então entender a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida, inclusive na questão dos vícios. Então essa questão dos vícios, da bebida, do fumo, das drogas, definitivamente, além de você estar prejudicando o seu corpo físico, você estará prejudicando o seu perispírito e atraindo para perto de si entidades dessa natureza. E é uma situação muito delicada. E aí mais uma sugestão para que vocês possam assistir uma palestra aqui no site mesmo do Centro Espírita Jesus de Nazaré, uma palestra da nossa autoria intitulada O Suicídio e Suas Consequências, porque os vícios também é considerado um suicídio, ou seja, um suicídio inconsciente, nós somos um suicida involuntário, nós estamos nos matando aos poucos, e aí o sofrimento no plano espiritual definitivamente é muito grande, além dessas questões
que se a coisa já está ruim, vai ficando cada vez pior. Essa é a verdade, porque você vai atraindo para perto de si cada vez mais entidades dessa natureza, gerando daí até um processo obsessivo que pode complicar ainda mais a nossa vida. O que fazer? Oração, culto do Evangelho no lar, procurar ajuda. Se tem alguma dependência química, procure auxílio. Nesta casa mesmo nós temos aqui os terapeutas homeopatas, procure o tratamento espiritual, enfim, busque toda a ajuda necessária para que você possa se livrar dessas mazelas e atrair para perto de si, sim, espíritos bons. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, Jomar, que fala, como eu devo afastar os maus espíritos, atraindo os bons espíritos. Aí você atrai espíritos bons. Tudo é uma questão de sintonia. Quando eu elevo os meus pensamentos, eu vou sintonizar com os bons amigos espirituais. Quando eu baixo as minhas vibrações, eu sintonizo com aquelas entidades daquele rameirão. E aí a coisa começa a complicar. É isso, meus queridos. Uma questão que aprofunda um pouco aquela primeira. Como a doutrina pode me ajudar a vencer a síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico já é um pouco mais profunda do que aquele medo que a gente estava falando, que tem um objeto claro ali, né? O medo de espírito, uma fobia, né, de espírito. Já a síndrome de pânico, ela tem vários níveis e muitas vezes a pessoa não sabe bem de onde que vem aquilo. De repente dá a crise e ela começa a ficar desesperada, começa a suar frio, o coração começa a bater e ela tem medo de tudo e ela fica numa situação muito difícil. Então tem vários níveis dessa síndrome do pânico e tem acontecido muito na nossa sociedade. Uma sociedade muito violenta, uma sociedade que a televisão insiste em nos aterrorizar, de apresentar cada vez mais essa violência que está no mundo, e as pessoas têm desenvolvido isso, essa síndrome. O Espiritismo ele pode ajudar, primeiro, apontando algumas causas que a ciência material não aceita e que pode ser a causa do síndrome de pânico. Não de todos os casos, porque um dos erros nosso é fazer a generalização, achar que tudo é aquilo, que tudo é karma. Então, calma, nem tudo é karma, calma. Muitas coisas são desta vida, muitas coisas são traumas da época de criança, muitas coisas não tem nada a ver com reencarnação, é desta vida mesmo. Mas muitas delas têm realmente origem em vidas passadas. Pessoas que tiveram uma morte muito traumática no passado, pode hoje ter alguns sintomas, como essa síndrome do pânico. Algumas fobias, como medo de lugar fechado, claustrofobia, como medo de lugar alto. Então, vários tipos de fobias podem ter origem em vidas passadas. E aí, a pessoa conhecendo, tomando conhecimento do Espiritismo, e depois entendendo isso, compreendendo isso, ela pode ir suavizando esse fenômeno. E uma outra coisa que pode nos ajudar é o aspecto consolador da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma das filosofias que mais consola. O cristianismo, a doutrina de Jesus, é uma doutrina que muito nos consola. Tanto é que Jesus se chamava de Consolador, e quando ele revelou o Espiritismo, ele falou assim: rogarei ao Pai que vos mande outro Consolador. E que consolo que é esse? O consolo é
Deus, como a suprema justiça, a suprema bondade, que o universo não é um caos, que há uma ordem por trás de tudo, uma justiça divina, além da justiça humana. A humana pode falhar, a divina não. Então, mesmo aquelas coisas mais terríveis que a gente assiste na televisão, existe por trás uma complexidade, uma justiça e até mesmo o amor de Deus por todos nós que a gente não identifica. Então, para nós é muito difícil, por exemplo, ver uma criança sofrendo, mas a gente não sabe que criança é essa, que espírito é esse que está reencarnado, e que aquele sofrimento tem um sentido para aquele espírito, só Deus sabe. Então, até mesmo diante das nossas maiores dores, do câncer difícil, da perda de um ser amado, das maiores dificuldades da nossa vida, o espírita e o cristão, ele tem uma fé que aquilo tem um sentido. Então essa fé nos ajuda a superar todos os obstáculos da vida, né, Sérgio? Com certeza, meu amigo. Pergunta interessante que nos chega aqui, são duas perguntas, mas estão ligadas. Boa noite. Quando eu desencarnar, saberei que desencarnei? Não gostaria de ficar no estado de perturbação e nem ser um espírito errante. E a outra é, qual a sensação da pessoa assim que desencarna? Encontra seus familiares e vivem juntos? Legal, não é? E aí eu queria que vocês anotassem aqui uma bibliografia que eu queria sugerir para vocês, que é muito importante. Falar sobre morte, meus queridos, é fundamental. Fundamental. Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Falam sobre tudo. Gosta de falar sobre viagens, negócios, né? Relacionamentos, sobre dinheiro. Mas ninguém arruma um grupinho para falar sobre morte. E aí, o que você acha? Quando você morrer, né? Alguém já viu um grupinho reunido falando assim? E aí no dia do seu velório, né? O que você vai querer? Ninguém gosta. Ou então falar com uma pessoa, por exemplo, hoje, Omar, sonhei com você essa noite. O que você sonhou? Sonhei que você tinha morrido. Eu disse, que é isso, rapaz? Você ficou doido, né? Por que você não sonhou que eu ganhei na Mega Sena acumulada? Bate na mesa, né? Ninguém gosta de falar desse assunto. Mas é de fundamental importância que nós conversemos, sim. Isso não é chamar coisa ruim, negativa para nós, não. É esclarecimento. É saber o que é que acontece na hora da morte, depois da morte do corpo físico. Como que nós devemos proceder no velório. Enfim, todas essas questões. Tem um livro muito interessante que chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Um livro fantástico. E também tem uma palestra da nossa autoria, intitulada Velório na Hora do Adeus, que também está no site. E tem a palestra de hoje, do nosso querido companheiro, amigo Alexandre Moll, que também é autor do livro que será lançado aqui na casa hoje, O Desencarne, Entre o Adormecer e o Despertar. Então, palestra de hoje imperdível, que também vai estar no site, aqui depois, vai ser disponibilizada para todo mundo. E tem esse livro do Alexandre também, que nos esclarece bastante. Então, nós precisamos de estudar sobre isso. Porque muitos espíritos, após o seu desencarne, que não têm o conhecimento da doutrina espírita, principalmente, isso não quer dizer, obviamente, que quem é espírita está lá carimbado no seu passaporte no plano espiritual, que não vai ter nenhum problema. Não, é a sua conduta aqui. Mas se você já tiver o conhecimento, é muito mais fácil. E nós que trabalhamos ativamente nessa área mediúnica, é constante, acontece muito, todas as vezes, de adentrar a nossa reunião, de serem trazidos à nossa reunião, espíritos desencarnados que não sabem que desencarnaram. Eles estão num estado de perturbação muito grande, eles chegam perturbados, chegam chorando, o que aconteceu? Eu converso com todo mundo e ninguém me responde. Imagina você, desencarnado, aí você chega na sua casa, porque é uma ligação muito forte, uma atração muito forte, os entes queridos chamando por você, você não sabe o que acontece, que de repente você aparece lá na sua casa,
Aí você conversa com a sua esposa, conversa com seu marido, conversa com seus filhos, com seu pai, ninguém te fala nada. E aí está todo mundo chorando e você não entende o que está acontecendo, você não consegue abraçar ninguém. E aí é um estado de perturbação muito grande. Quando é trazido a nossa reunião, o orientador de reunião mediúnica, ele tem que ter um tato muito grande, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, uma caridade muito grande, para não falar para aquele espírito que já morreu. Imagina aqui o nosso companheiro cinegrafista aqui, o senhor Mário, você já morreu, viu? O Mário falou, mas que é isso, eu estou aqui filmando, né? Não morreu não, viu, Mário? Ainda não, né? E nem desencarnou, porque tem uma diferença entre morrer e desencarnar, viu, gente? Desencarnar é o que eu quero que aconteça comigo. Tem gente que só morre o corpo físico, ele fica por aí, vagando aí sem eira nem beira, querendo, continuando com as mesmas vontades, como nós colocamos aqui na resposta da primeira pergunta, com os mesmos vícios, se liga à pessoa, querendo beber com ela, querendo fumar com ela, querendo usar drogas com ela. Então é muito importante que nós possamos estudar. É através do conhecimento, é o primeiro passo para que você tenha uma desencarnação mais tranquila. E, obviamente, ligada às suas atitudes, é claro. Conhecimento e prática. Prática de quê? Prática do Evangelho. O Evangelho de Jesus. Esse é o nosso norte. Esse é um mapa, o roteiro seguro para você ter não só uma vida encarnada tranquila, mas também no plano espiritual. Tá certo, meus queridos? Essa questão de morte é interessante, né? Para os espíritas aqui, quem gostaria de ir para o nosso lar? Quem gostaria? E para os católicos, quem gostaria de ir para o céu? Quem? Agora? Hoje? Não? Uai, por que mudar de ideia? Hoje não? Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Jesus fala assim, quando o cara que estava armazenando um tanto de tesouro lá dentro do como é que chama? Onde guarda trigo, coisa? Celeiro, né? O celeiro dele estava cheio e Jesus fala assim, ele não sabe. Ele não sabe, mas amanhã ele já não vai estar aqui. Pois é, isso é que é o bom. Eu ia hoje tranquila. É o desapego. Desapego. Né? Por que Jesus fala, não jureis? Vocês já pensaram isso? Porque jurar, a gente jura toda hora. E ele fala assim, porque ninguém tem o poder de garantir, seja o seu falar sim, sim, não, não. Sim para o bem, não para o mal, e pronto. Porque nós não somos capazes de fazer nem um fio do cabelo branco ficar escuro. Ou nascer um fio na cabeça. Não damos conta. Como é que a gente vai jurar as coisas? Que poder nós temos para fazer isso, né, Mário? Então, a gente tem que ser humilde e desapegado. E acreditar que se Deus nos chamar amanhã, nós estamos prontos para ir, né? Bom, Bom, primeiro o Dr. Francisco está aqui presente na plateia, ele falou o seguinte, esta pergunta, aquela do medo, né, de espírito, que ele fez para o nosso saudoso Chico Xavier, nosso médium, né, tão querido aqui de Minas Gerais. E o Chico explicou que se a pessoa não estivesse preparado para ver o espírito, não o enxergaria. É a lei de Deus. Se o médium vê o espírito, é porque ele já tem essa condição, essa possibilidade, foi dada essa permissão para ele ver. Então ele pode ficar tranquilo, porque ele tem a condição espiritual de já enxergar o espírito e poder lidar com isso. Porque Deus não coloca nenhuma carga acima da nossa capacidade de carregar, né? Mesmo que a gente acha que não dê conta, né? De vez em quando a gente pensa em Deus, você confia muito em mim, podia confiar um pouquinho menos. Mas vamos lá. A pergunta é o seguinte, muito interessante também, que tem a ver desse meu comentário. Boa noite. Os espíritos que têm algo a resgatar, mas não conseguem,
Um deles teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e o outro não. A cobrança no mundo espiritual será maior para um do que para o outro? O que vocês acham? Será que a cobrança daquele que conheceu o Espiritismo será maior? Com certeza, né? É Jesus que ensina de novo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós temos o conhecimento que o Sérgio está falando ali agora. E se a gente não pôr esse conhecimento em prática, grande vai ser a nossa ruína. Mas não é só o espírita não, porque o cristão também tem esse conhecimento. O Evangelho de Jesus, ele passou para todos os cristãos. Eu ouvi um depoimento, Sérgio, você me desculpa, mas eu tenho que contar umas coisinhas assim, mas nós vamos conseguir responder todas as perguntas. O William Tonelli, espírita aqui de Divinópolis, desencarnou há pouco tempo. Numa das perguntas dele, na nossa reunião de estudo mensal no domingo, ele conta um caso que ele tinha um certo preconceito contra católicos. E ele trabalhava no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. E um dia chegou para ele o Frei Mariano, personagem católica aqui da nossa cidade também, franciscano. E chegou para ele e falou assim: William, eu viajei para a Holanda e sempre que eu podia tomar um cafezinho, queria tomar um cafezinho, guardava o dinheiro para ajudar alguém. Eu queria comer um pedacinho de bolo, guardava o dinheiro e tal. E na somatória desse dinheiro que eu guardei, está aqui na minha mão e eu gostaria de dar para vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo um trabalho com crianças, estão ajudando as crianças. Então está aqui, vou te dar $20 para você ajudar as crianças. E segundo a narrativa do William, ele chorou e nunca mais ele teve nenhum tipo de julgamento com outras religiões. Porque muitas vezes aquele de uma religião que não conhece tudo que a nossa religião tem, ele age muito melhor do que nós próprios. Então, muito será cobrado aquilo que nós temos. O desapego, por exemplo, nós temos que ter muito desapego, porque se a gente não praticar isso, grande vai ser a nossa ruína. E é Jesus, de novo, no final do Sermão da Montanha, quando ele fala assim: se ouvires a minha palavra e colocarem em prática, é semelhante ao homem sensato. Agora, se ouvirem as minhas palavras e não as colocarem em prática, é semelhante ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre as areias, e veio a chuva e veio os ventos, e a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Esse evangelho é muito bonito, o evangelho de Mateus, né, capítulo 7, versículos 24. Bom, queria saber qual é o mal que um espírito pode fazer contra a gente. Interessante, não é, meus queridos? Bom, um espírito pode fazer muito mal ou pode não conseguir fazer nada. Depende de quê? Depende da nossa sintonia, depende de como eu estou, depende de como eu estou para receber aquele presente que ele vai me dar. Se ele está para me dar um bom presente ou um mau presente. Quando eu chego nós podemos recusar, não é verdade? Quando você recebe alguém na sua casa, você tem a oportunidade de abrir a porta da sua casa e pedir a pessoa para adentrar a sua residência. Mas se for um bandido, um ladrão, o que você faz? Convida ele para entrar ou você tranca a porta e ainda chama a polícia? Então, o sensato, quando vem uma pessoa que não é de confiança, que quer lhe fazer o mal, é fechar a porta e chamar a polícia. E como nós vamos fazer quando um espírito mau, um espírito obsessor, um espírito vingativo, quer se aproveitar de nós, quer nos fazer mal? Você fecha a sua porta mental e chama a polícia. E como nós devemos fazer
para evitar esses ataques? Nós já respondemos aqui anteriormente. Tudo é uma questão de sintonia. Se eu elevo os meus pensamentos, eu vou estar em bons pensamentos quando estou sintonizado. As vibrações elevadas, estou em sintonia com os bons espíritos. Quando eu baixo a minha guarda, quando eu baixo as minhas vibrações, eu sintonizo com entidades menos felizes. É como um rádio, meus queridos. Eu quero escutar a música lá de Belo Horizonte. Não quero escutar a música de Divinópolis. Então eu sintonizo aonde eu quiser. Então o espírito pode se aproximar de mim e fazer realmente muitas coisas terríveis, fazendo uma pessoa ter pensamentos horríveis contra os seus familiares, contra si mesmo, pensando em acabar até com a própria vida, chegando a pessoa até a cometer um suicídio. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas pode ser também que aquele espírito não consegue nem visualizar você. Olha só, o espírito nem consegue te ver. Tal a sua densidade, a diferença de sintonia que você está, quer dizer, você está numa outra vibração. O espírito pode entrar dentro do seu lar e não consegue perceber você, porque você está vibrando em outra sintonia. Mas se você baixar sua guarda, vira presa fácil. Então Jesus já nos deu o caminho, como sempre. Orai e vigiai. Orai, todo mundo sabe o que é orar. E vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Estar em sintonia, vigilante, sempre em prece ali. Sentiu uma sensação, está numa situação difícil, está passando por uma turbulência, porque nem todo dia nós estamos bem, é verdade. Às vezes a pessoa, mas isso é muito difícil de fazer, estar sempre de bem com a vida. Claro que é difícil, eu não estou dizendo aqui que é fácil. Mas Jesus também nos deu o caminho. Pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus queridos, está passando por uma situação difícil? Para. Toma um pouquinho de água frutificada, abra o Evangelho, faça uma prece tranquila, serena e sincera. Mentaliza Jesus, mentaliza a casa espírita. Eleve os seus pensamentos. Você vai ver que é como desligar da tomada. Você resolve o seu problema na hora. Tudo é uma questão de sintonia. Então, o Espírito pode influenciar? Sim. Como nos ensina lá a questão de número 459, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores o seguinte: os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos superiores respondem: sim, muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem, para o bem e para o mal. Nós temos os espíritos que nos caminham, bons pensamentos, faz isso, vá para cá, faça assim. E tem aqueles que não, quer nos destruir. Agora, você vai seguir o conselho de quem você quiser, não é? É isso, meus queridos. Boa noite. Por favor, comente sobre os 10 mandamentos à luz da doutrina espírita. E o Deus vingativo e guerreiro apresentado pelo Velho Testamento? Grato. Bom, comentar sobre todos os 10 mandamentos, eu ia apanhar do Sérgio, porque está pedindo para mim ser breve. Então, eu vou sugerir a leitura da terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre as leis divinas. E é o Espiritismo reinterpretando os 10 mandamentos. Então, ele pega aquela ideia dos 10 mandamentos, mosaica, de Moisés, inspirada, e vai começar a falar um por um. A lei do trabalho, a lei de adoração, né? Amar a Deus, a lei de adoração, depois a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição, e termina depois tudo com a lei de justiça, amor e caridade. E ele vai falar que essa lei é a lei da liberdade, lei da evolução, e essa lei da justiça, amor e caridade resume todas as outras. E é o que Jesus faz também no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resume todos os mandamentos divinos. E esses mandamentos divinos, eles não são mandamentos individuais, tendo Deus como um indivíduo, não é nada disso. São leis universais, são leis
do universo todo, tanto as físicas e materiais, quanto as morais, que são as mais importantes para o ser humano, que regem a conduta espiritual do ser humano, tanto encarnado quanto desencarnado. Então lá, estudo maravilhoso lá das leis divinas. E sobre o Deus vingativo do primeiro testamento, né, é exatamente isso que a gente tem que imaginar. Nem toda a Bíblia é revelação divina. O pessoal fica querendo bater na gente quando a gente fala assim, não, você não pode acreditar em tudo que tem na Bíblia. A Bíblia são vários livros, alguns têm mais de 5.000 anos. Então, a Bíblia assim, mais confiável é o Novo Testamento, é a parte de Jesus, porque Jesus realmente foi aquele espírito mais evoluído que veio à Terra, mensageiro de Deus, que veio trazer estas leis divinas para nós de uma forma mais límpida. A parte antes de Jesus, tem que se tomar muito cuidado na leitura, porque está misturado a parte divina, revelada mediunicamente para aqueles profetas lá, com a parte humana, de lei humana, temporária. Porque senão, se a gente for pegar na letra, nós vamos começar a apedrejar as mulheres, nós vamos começar... Quando tem um amigo nosso, Eli, que ele disse que ganhou uma Bíblia de presente, e o cara que deu de presente fala assim, lê o livro dos reis. Ele disse que começou a ler o livro, dentro de 3 páginas ele parou de ler, que ele já tinha tanta guerra, tanta matança, tanto um povo matando o outro povo, que ele falou, meu Deus do céu, só sangue, né? Pior que aqueles jornais de hoje, que você abre assim, o sangue sai. Então, ele falou, meu Deus do céu, e a Bíblia está cheia disso, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque lá, por exemplo, Jeová é Deus dos exércitos, é esse Deus vingativo. Tem umas partes que a gente não acredita, por exemplo, que a parte de Noé. Deus se arrependeu de criar a humanidade. Uai, Deus se arrepende das coisas? Está parecendo eu que de vez em quando me arrependo de umas burradas que eu faço. Deus não pode fazer isso não, aí. Deus não faz burrada para se arrepender depois não, então não é Deus. Deus é suprema inteligência, infinito, perfeito, imutável. Então a gente vê que lá Deus vinga, Deus quer, né, tal, é um Deus humano, em vez de ser o homem à imagem e semelhança de Deus, enquanto espírito, na verdade eles fazem Deus à imagem e semelhança daquela sociedade de lá, que era bélica, né, que era vingativa, etc. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem parte lá que a gente lê e vê que é divino, que é mediúnico, que é de espírito superior, mas é muito pouca, porque a grande maioria do Antigo Testamento é a história do povo hebreu. É a história deles, né? Guerreando, tal e tudo, uma tradição oral que chegou até nós. Parte mais importante da gente ler a Bíblia, o Evangelho, os 4 Evangelhos, né? Que são maravilhosos. A gente está estudando e Jesus renasce vivo lá, como há 2.000 anos, ensinando o desapego, ensinando o perdão, ensinando você tratar todos iguais, né? Ensinando você falar sim, sim, não, não, ensinando um tanto de coisa que até hoje a gente não consegue aplicar na nossa vida. Então, o Novo Testamento é o que a gente tem que prestar mais atenção e estudar. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pinça ali a parte moral, que é a parte mais importante dos ensinamentos de Jesus. Pergunta muito interessante que nos chega aqui também. Por que um espírito inferior, mesmo sabendo que a pessoa é do bem, e mesmo assim ele insiste em acompanhá-la? Olha, querida ou querido, né? Bem-vindo ao grupo. Todos nós os temos aos montes nos acompanhando. Mas por quê? Por que um espírito quer se vingar de mim? Por que um espírito mau ali quer me perseguir, quer destruir a minha vida, quer destruir a minha família, não quer que nada dê certo para mim? Porque, apesar de eu rezar tanto, tem tanta coisa ruim que acontece na minha vida. Por que esses espíritos não me abandonam?
Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Eu até faço alguma qualidade de vez em quando eu posso. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, que aqui se encontra, vocês teriam coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Eu tenho certeza que a resposta de todos que aqui se encontram, inclusive a minha, é não. Não é? Apesar de que a gente está vendo isso na televisão, pessoas matando, roubando, nenhum de nós aqui presente não tem coragem de fazer isso mais. Nós não temos coragem de fazer mais. Mas e o que a gente já fez no passado? Quando eu falo no passado, nas nossas existências passadas, nas nossas reencarnações anteriores. E não estou dizendo de muito tempo atrás, não. Vamos falar aqui de 200 anos atrás. Aprendemos isso na escola, nas aulas de história. O que a gente fazia com os escravos? Nós amarrávamos aos troncos, batia neles por pouca coisa, não é? Arrancava os olhos deles, cortava as pernas deles para servir de exemplos para os outros não fugir. Enterrava eles vivos nos formigueiros, para as formigas comê-los vivos. Vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles. Dava um pouquinho de comida em troca de muito trabalho. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, nós éramos bárbaros, cruéis. A gente matava e continuava comendo aqui, não dava nada, porque era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso. Mandava mais quem tinha mais poder, quem tinha mais, quem podia mais. Hoje não. As coisas estão evoluindo, não existe injustiça ainda, mas não como aquela época. Você não pode sair matando os outros na rua mais não, hein? Você pode até matar, mas se te pegar você vai ser preso, não é? Só que esses espíritos que nos perseguiram naquela época, hoje nos encontram. Nós numa nova etapa da nossa vida, no novo corpo físico, mas somos o mesmo espírito. Existe uma atração magnética. Nada, absolutamente nada fica sem reconciliação. Esses espíritos então nos encontram depois de longa caminhada no plano espiritual, de muito sofrimento, e começa um processo de perseguição. E aí começa infernizando a nossa vida, mas são sofredores, estão sofrendo muito, sofrendo fome, sofrendo frio, sofrendo sede, sofrendo dores horríveis, machucados. Um espírito dessa natureza sofre muito, meus queridos. Mas o ódio é o que os alimenta. Eu estou sofrendo por culpa dele. Eu estou sofrendo por culpa dela. E aí começa esse processo. E quanto mais ele faz a pessoa sofrer, mais ele sofre. Quanto mais ele sofre, mais raiva ele fica. E fica aquela bola de neve, né? Aquela roda. E sofre tanto, meus queridos, que... Só para vocês terem noção de como que um espírito desse fica no plano espiritual, imagina cada um de vocês aqui com essa mesma roupa que vocês se encontram aqui agora neste momento. Vocês ficarem 50 anos sem trocar de roupa, 50 anos sem tomar banho, sem fazer sua higiene pessoal, sem fazer nada. Imagina a sua aparência daqui 50 anos, seu cheiro daqui 50 anos. Multiplique isso por 1000 agora. Vocês vão chegar próximo de um espírito deste. Meu coração corta de dó, meus queridos, quando eu converso com esses espíritos. E eu faço isso praticamente todos os dias nesta casa, auxiliando-os, tentando orientá-los a abandonar essas perseguições. Mas o ódio os alimenta. Como fazer? A prece, a oração. E é através do nosso exemplo. Porque, como Paulo, o apóstolo, nos ensina, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, se você está sempre no bem, na caridade, ajudando pessoas, esses espíritos começam a ficar perturbados. Primeiro que ele não consegue te atingir. Ele tenta, mas não consegue. Nós falamos isso agora há pouco, na questão anterior. Sintonia. Então ele vai te perseguindo, mas não consegue. E ele sofre. Com isso também os bons espíritos que nos acompanham e também que querem auxiliar aquele que nos persegue, vão falando para eles: meu amigo, abandona essa vingança, olha lá, nosso amigo agora é uma pessoa diferente. Ele não é mais uma pessoa má como outrora. Quando ele é levado nas nossas reuniões mediúnicas, não raro, eu converso com eles, e eles falam assim para mim: ele está enganando vocês, aquilo é ruim igual cobra. Você vai ver, ele vai te esfaquear pelas costas como fez comigo. Disse: meu amigo, mas olha quanto tempo você já está acompanhando ele, ou ela, uma pessoa boa agora. Então, é através do exemplo que os bons espíritos vão conseguir provar para aquele espírito perseguidor, chamado de obsessor, para que ele possa abandonar essa vingança. Então, o caminho é este, o caminho do bem. Por isso a doutrina nos fala: fora da caridade não há salvação. É por isso também. Então você vai fazendo o seu bom exemplo e os bons espíritos vão auxiliando aqueles que estão ainda nos perseguindo pelo mal que fizemos no passado.
Como o tempo está acabando, eu vou fazer um combo, né? O combo de 3 questões aqui sobre mediunidade. Mediunidade sempre chama muita atenção, né? Então, a primeira é o seguinte: boa noite. Gostaria que vocês explanassem sobre o dom da mediunidade, de sensibilidade. Como ela pode ser útil no dia a dia? Como ela deverá ser utilizada numa reunião mediúnica? Sinto a energia das pessoas e, às vezes, um certo desconforto, angústia, medo, desalento. Como me proteger para não captar essas energias? Ou não captar energia de pessoas? Segunda, boa noite. Por que acontece de, às vezes, vemos espíritos e, às vezes, não vemos? Isso depende da preparação que vocês falaram. E terceira e última, após o tratamento espiritual passado pela mesa mediúnica, a pessoa pode ouvir vozes ou fazer coisas e logo depois esquecer o que fez? Supondo que não é Alzheimer, né? Que a pessoa não está com... Bom, então vamos falar um pouquinho, tentando responder essas 3 questões de uma maneira objetiva. A primeira coisa é o seguinte: mediunidade trata com um espírito desencarnado. Esse espírito, ele tem individualidade. Por isso que é muito difícil a ciência estudar a mediunidade. Foi a primeira coisa que Kardec detectou. O espírito tem vontade dele. Ele pode aparecer, ele não pode aparecer, ele pode vir embora, ele pode ser vingativo, ele pode falar a verdade, ele pode falar mentira. Ele é igual a gente. Se o psicólogo tem dificuldade de tratar o encarnado que está ali na frente dele, imagina você tratar com o desencarnado, que está invisível aos olhos. Imagina você trabalhar com seres milenares. Então a dificuldade é muito grande, porque a mediunidade trata com um espírito que é inteligente. Cada caso é um caso diferente, igual o Sérgio está falando. E segundo, a mediunidade é diferente em cada pessoa. Todos aqui, tem 200 pessoas aqui, todos aqui têm uma mediunidade diferente. Ah, não, eu não sou médium. É sim. Você é que não ainda educou a sua mediunidade, não ainda percebeu ela. Ela é natural no ser humano. E a gente vai chegar a um ponto de mediunidade que tinha o Chico Xavier, de desenvolver em todos os níveis. Mas a nossa ainda é aquela florzinha, aquela sementinha ali. E é diferente para cada pessoa. Então é difícil da gente fazer qualquer análise individualizada. Uma pequena dá, que é o seguinte: tem mediunidade consciente e inconsciente. Por isso que algumas pessoas lembram e outras não lembram. Alguns têm a lembrança mais ou menos do que acontece quando ela está sensibilizada por um espírito. E a evidência é muito é uma mediunidade muito complicada. No livro dos médiuns, Kardec trata dela, então seria bom vocês darem uma lida. Ela não é uma mediunidade muito confiável. A imaginação pode afetar muito essa mediunidade. Porque a gente fecha os olhos, a gente começa a imaginar as coisas. E como discernir o que é imaginação e o que é mediunidade verdadeira? Uma mediunidade que está lá no livro dos médiuns, que é mais facilmente desenvolvida, é a mediunidade de cura. Então, quem quiser desenvolver, pode começar desenvolvendo a mediunidade de cura. Aqui, geralmente, tem cursos de passe e tem oportunidade para vocês trabalharem como passistas, desenvolvendo a mediunidade de cura. Pergunta a utilidade dia a dia. O que vocês chamam de utilidade? Se utilidade for ganhar dinheiro, cuidado. O que é útil para vocês? Utilidade é alguma coisa de interesse pessoal ou interesseiro? Cuidado. Agora, se a utilidade for fazer bem para as pessoas, mediunidade é maravilhosa. Essa sensibilidade você vai poder fazer muito bem para as pessoas, ajudar as pessoas. E aí nós lembramos de Jesus também. Dar de graça o que de graça recebeu. E finalmente, como evitar,
esse contato com os espíritos maus ou os espíritos que querem fazer mal. O Sérgio já discorreu bastante sobre isso. Sintonia, orai e vigiai. E na hora que ele me estava falando aqui, respondendo a pergunta, veio um espírito aqui e soprou uma frase aqui no meu ouvido, que eu vou deixar para vocês refletirem, porque a Vaneide já está olhando ali com cara brava para mim. É o seguinte: o mal que me faz mal não é o mal que fazem a mim, mas é o mal que eu faço para os outros. Boa noite para vocês. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, né, por estarem aqui conosco, e desejar a todos uma excelente noite e muita paz. Muito obrigado, meus queridos.